Oi pra você, aqui é a Prica Espírita e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série especial sobre o livro clássico do Espiritismo, Paulo e Estevão. E hoje, como não poderia faltar, a gente vai falar sobre ele, óbvio, Paulo de Tarso. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fez na semana passada. Hoje a gente vai fazer realmente um recorte de um momento que eu acho muito importante pra gente pensar, refletir sobre esse momento, né? Eu tava lendo e sempre que eu leio algum trecho, ou que eu vejo alguma palestra, algo sobre Paulo e Estevão, eu sempre penso nessa questão toda, que ficou muito evidente e muito marcante para mim. Eu queria compartilhar hoje isso com vocês também. Bom, então a gente volta para o início lá de tudo, quando Saulo é apresentado pra gente, né? Saulo de Tarso é apresentado como um cara poderoso, né? Belíssimo, um porte incrível, uma família nobre. Ele era o cara, ele tinha os amigos, a influência, o cargo, ele teve a noiva, né? Então, assim, ele era um cara que tinha tudo, o que me faz pensar que se Saulo vivesse hoje entre a gente, ele seria um grande influência e teria todas as meninas aos seus pés, mas ele vivia na época do Cristo, né? O que nos leva também a outra questão, outro ponto interessante, é que Saulo de Tarso e Jesus foram contemporâneos, eles tinham quase a mesma idade, acredito eu, né? E a diferença é que por Saulo ter vindo de uma família de fariseus, de uma família farisaica, ele estudou, ele foi educado por Gamaliel para ser realmente esse doutor da lei, alguém que defenderia, né, as antigas leis de Moisés, o Velho Testamento, enfim, tudo isso, todo esse universo que era totalmente o oposto do que Jesus veio trazer pra gente, né? Muito do que Jesus trouxe, muito do que está no Novo Testamento vai de encontro ao Velho, né? Em algumas questões ali. Então, claramente, isso já criou uma oposição muito grande na cabeça de Saulo de Tarso, né? Então, o recorte que eu queria trazer para vocês hoje é a gente pensando naquele momento onde Saulo de Tarso, né, já tá sabendo que tá rolando uma galera falando sobre um cara esquisito que foi pregado na cruz, e ele acha tudo isso muito estranho, e ele vai pessoalmente na Casa do Caminho. E para quem não sabe, quem não leu, a Casa do Caminho é tipo um grande abrigo para pessoas necessitadas, pobres, renegadas, enfim, pessoas que realmente doentes, né, pessoas que precisam de um auxílio e que de alguma maneira não encontram esse auxílio em outro local, né? Inclusive o próprio Estevão se reabilitou, digamos assim, na Casa do Caminho. Mas enfim, corta para Saulo indo ver a palestra, né? A pregação, uma das pregações de Estevão lá na Casa do Caminho, né? E aí ele vê tudo aquilo acontecendo, né? A pregação, as falas, a forma como Estevão era tranquilo, a forma como ele tinha uma harmonia em todo ele, em tudo que ele falava, em como era harmonioso, como era bonito e tocante e profundo e intenso, e ele fica extremamente abalado com isso. Espera aí, quem é esse cara? Como assim, né? Isso é muito perigoso, esse cara falando desse jeito, né, convencendo pessoas, né, fazendo aquele proselitismo do bem. Então ele começa a ficar meio incomodado, né? Até pela questão política de fato da época, pela questão do que era vigente, né? Ser a lei mosaica, né? O Velho Testamento, enfim. Então ele confronta Estevão, né? E Estevão confronta ele de igual para igual. E como Saulo tinha um grande cargo, ele era um grande doutor da lei, ele era um cara temido, né, e invejado por muitos, era de se esperar que Estevão não tivesse essa postura que teve. E minha gente, eu lembro que quando eu lia cada coisa, cada diálogo, assim, cada fala, Saulo dizia uma coisa, aí Estevão dizia outra, aí Saulo dizia outra, aí Estevão ia dizer outra. Eu já tava assim, ó, meu irmão, cala a boca, cara. Fica na tua, velho. Por que tu tá fazendo isso? Fica quieto, calado. Gente, era muito tenso. E o diálogo, ele é muito longo, assim. A discussão é longa. É uma discussão calma, né? Da parte de Estevão. E extremamente apaixonada, né? Passional da parte de Saulo.
Então já dá para gente perceber que dali não ia sair uma coisa muito tranquila, pelo menos para a mente de Saulo de Tarso, né? Um cara que deveria salvaguardar todos os costumes da época. Então aquele momento é decisivo, porque ele toma em Estevão um grande inimigo, né? Ele toma a postura de Estevão, a fala de Estevão, a forma como Estevão via o cristianismo, né? O Cristo como algo muito perigoso, e ele toma para si aquela causa de realmente se vingar de Estevão, perseguir, e ali é onde começam todas as perseguições, né? Começa naquele momento. Depois disso, ele manda prender vários apóstolos, dentre eles Estevão, e ele ia condenar todos, né? E aí, a pedido de Gamaliel, né, ele resolve soltar todos, mas decide que vai prender e condenar Estevão sim, né? Ele leva realmente a questão de Estevão até o fim, até onde ele podia, porque aquilo era algo pessoal para ele, né? Ele se sentiu humilhado, né? Como é que um cara que não é ninguém, um cara esfarrapado, um cara que não tem estudo, um cara que não veio de lugar nenhum, que nem se sabe o passado desse homem, nem de nada, como é que ele está confrontando eu, né? O doutor da lei, o cara que tem tudo, que é maravilhoso, que é influente, enfim. E aí a gente não precisa dizer nada, né? Porque o tear da história nos leva para o momento do apedrejamento, do condenamento de Estevão, né? E ele, Saulo de Tarso, tinha convidado sua noiva para participar daquele momento, e ela chega no final e reconhece Gesiel, o seu irmão, na figura de Estevão. Né? Então aquilo é uma situação, e Saulo de Tarso cai por terra, né? Ao perceber que tinha condenado o irmão da sua noiva, né? A mulher que ele mais amava na sua vida, que era o seu sonho de juventude, né? Que era o sonho da vida dele, se casar com ela, ter filhos, enfim, constituir família. Então aquilo para ele marca demais, é um momento extremamente marcante. E de novo, ele ouvindo toda essa questão do homem, né, do ego, ele decide realmente romper com Abigail, justamente porque ele tinha esse nome, essa postura zelar, né, esse poder. Ele sabia que as pessoas esperavam coisas dele, então ele preferiu escolher esse lado, né, o lado do Saulo de Tarso, doutor da lei, um cara influente, importante, que se esperava muito, do que o cara que talvez tenha deixado um pouco de lado essa questão do ego, né, essa questão das aparências, do que se espera da gente, enfim, dessa questão realmente mais material. E é justamente esse momento que é muito Saulo de Tarso dentro de nós, porque ele reflete tudo aquilo que muitas vezes, né, pequenos momentos de nossa vida, pequenas encruzilhadas, pequenas grandes encruzilhadas, que a gente se deixa levar e a gente escolhe o caminho errado, né? Ao invés de escolher o caminho do coração, ao invés de escolher o caminho que a gente saberia que traria tranquilidade pra gente. E ele ouve isso dentro dele, né? Ele sente que ele deveria estar com Abigail, ele sente que ele deveria ter escolhido resolver aquilo de uma forma diferente, mas ele prefere escolher de forma tempestuosa, de forma apaixonada, né? Então ele vai em cima daquela questão como se fosse a última coisa da vida dele, né? Ele é o cara que não pode ser contrariado, né? Ele é implacável. Então, assim, a gente se comporta inúmeras vezes dessa maneira, né? Dessa forma, a gente acaba se equivocando em muitos momentos da nossa vida, né? E é justamente essa atitude de negar, né, o curso das coisas, de negar esse amor, essa voz que está dentro da gente, que está aconselhando a gente a fazer as coisas de uma forma mais serena, mais equilibrada, né? Esse negar que é justamente também o negar a Cristo, né? Que era tudo que Saulo estava fazendo quando ele estava perseguindo, né, os homens, os apóstolos, os trabalhadores da Casa do Caminho. Ele estava perseguindo Cristo, né, o tempo inteiro, né? Toda a proposta do Cristo estava sendo perseguida por ele, porque ele não conseguia compreender
como era que aquele pessoal tinha aquela paz, tinha aquela harmonia, tinha aquela fé, tinha aquela força, sendo que eles não tinham nada materialmente, né? É isso que acontece, né, meninas, quando a gente grava com o celular do lado. Então, às vezes, quando a gente acaba dando vazão demais a esse ego, a gente acaba negando ao Cristo, né? E negando a nós mesmos, né? Porque nós, no final das contas, fazemos parte desse todo, né? Dessa grande senda evolutiva. E quanto mais a gente diz não, mais a gente está prolongando esse caminho, né? Mais a gente está prolongando esse caminho que é totalmente vertical para Deus, né, e não horizontal. E Saulo, né, ainda Saulo, estava fazendo essa caminhada totalmente horizontal, né, que não ia levá-lo a Deus de maneira nenhuma, né, ele não conseguia conceber, inclusive dentro do farisaísmo, né, ele não conseguia entender Deus, ele não conseguia entender esse amor, ele não conseguia entender o que estava por trás ali daquela proposta que Moisés tinha trazido para a gente naquele momento, né? Então ele continuava simplesmente replicando um discurso, né, por conta das questões, mais uma vez, das questões públicas, das questões das aparências, enfim, de toda essa questão. Eu acho que a gente ser verdadeiro, a gente ser inteiro, né, a gente ser a gente, ouvir essa voz interior, realmente é muito difícil. Porque a gente tem que se despir de muitas máscaras, né? A gente tem que deixar essas máscaras caírem para que realmente a gente consiga ser inteiro, né? Brilhar a nossa luz, ser o que a gente realmente precisa ser, né? Se encontrar no nosso caminho. E essa era a máscara que Saulo estava usando o tempo inteiro também quando ele fez esse movimento de negação, né? Quando ele passou esse trajeto, essa trajetória da vida dele negando e perseguindo o Cristo. E é justamente, né, cortando para o momento da estrada para Damasco, onde ele ia prender Ananias, né, que era o cara que tinha convertido Abigail, né, ao cristianismo, né? Então ele vai prender Ananias e no meio desse trajeto ele tem uma visão esplêndida do Cristo, né, onde ele literalmente cai do cavalo em inúmeros sentidos, né? E essa visão é tão impactante, tão importante, tão marcante na vida dele que ele fica cego, né, pela claridade, pela luz, pelo impacto, né? Vamos pensar também que talvez ele tenha ficado cego emocionalmente, né, por toda essa questão. E também, né, tentando fazer uma interpretação dessa cegueira, ele meio que fechou, né, ele bloqueou essa visão de tudo que tinha acontecido na vida dele até aquele momento, né? Então é como se ele realmente fosse começar a enxergar pela primeira vez a partir daquele momento. Tudo se modificou na mente de Saulo de Tarso a partir daquele momento onde ele encontra o Cristo e pergunta, né, a famosa pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele realmente foi e fez, né? Ele se modificou a partir daquele momento, tudo na vida dele muda, né? E ele começa realmente a entender essa força, essa energia que nos move sempre para frente, que faz a gente se sentir amparado, se sentir bem, né? Que nos acompanha, o Cristo que está torcendo pela gente o tempo inteiro, Deus, os amigos espirituais, enfim, ele começa a abrir, ele literalmente abre os olhos para toda essa vida espiritual, esse mundo espiritual que está ao nosso redor. E claro, para Paulo nascer, Saulo precisou ir morrendo aos poucos, né? Isso foi um processo gradativo, né? Ele foi caminhando e no meio dessa caminhada, dessa trajetória, ele foi realmente Então, para Paulo nascer, Saulo precisou ir morrendo aos poucos, né? Aos poucos nessa caminhada, nos labores, nas dificuldades, na rotina, no dia a dia, nos trabalhos, né? Tudo para que ele conseguisse, né, combater o bom combate e lutar ao lado do Cristo, né? Pregar a palavra do Cristo. Então ele pegou todas as características positivas dele, né? Aquelas características que ele tinha e que ele usava para perseguir a galera e para fazer aquelas coisas tudo. Ele pegou toda aquela energia e usou pelo bem, né? Para o bem. Então foi uma transformação incrível
E o que a gente vê, o que a gente tem de material, muito é por conta dele também, né? Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são dele. Então, assim, ele escreveu muita coisa, ele produziu muita coisa, ele viajou o tempo inteiro, ele trabalhou, ele fez de tudo, ele pregou, enfim, ele pregou até em Roma, né? Que foi lá onde aconteceu, onde ele faleceu, né? Onde ele foi assassinado, melhor dizendo. Mas, enfim, a gente tem esse manancial de materiais trazidos por Paulo de Tarso, que ficam aqui pra gente, que ficam no nosso coração e que nos aproximam tanto daquela época, né, de tudo aquilo que aconteceu. E foi assim que Paulo de Tarso mudou para sempre o cristianismo, né, passando de perseguidor a perseguido, passando de fariseu, de doutor da lei, de cara extremamente importante, para esse cara humilde, generoso, bondoso, que auxiliava as pessoas, que pregava a luz de Jesus, né, que andava com o Cristo, né. Foi uma grandíssima transformação na vida dele, com toda certeza. E, enfim, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu pesquisei horrores para conversar com vocês sobre isso, sobre todos esses vídeos que a gente tem conversado esses dias sobre Paulo de Tarso, né? Paulo Estevão, o livro, a história, os personagens, enfim, toda aquela questão daquela época que pra gente é tão interessante, né? Que foi lá onde tudo começou. E é isto. A gente se vê no último episódio da série Paulo Estevão, no próximo sábado. E até lá!